Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. Esta semana vamos falar do encontro entre Joe Biden e Xi Jinping na cimeira da APEC, o Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, e do regresso surpresa de David Cameron ao governo britânico com a remodelação realizada por Rishi Sunak. Estamos na redação da sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da sábado e moderador deste podcast. A cimeira da APEC em São Francisco e o encontro entre Xi Jinping e Joe Biden marcou o primeiro encontro entre os dois em mais de um ano e foi a primeira visita do presidente chinês aos Estados Unidos em 6 anos. No início do encontro, ambos mostraram vontade de estabilizar relações, com Xi a dizer que o planeta é suficientemente grande para os dois países triunfarem e Biden a responder que os dois se entendem claramente e que ambos tinham de garantir que a competição não se transformava em conflito. No final, ambos classificaram a cimeira de produtiva e anunciaram ter decidido retomar as comunicações diretas entre os dois, bem como entre as chefias militares. Included several hours the meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we've had. I've been meeting with President Xi since both of us were vice president over 10 years ago. Our meetings have always been candid and straightforward. We haven't always agreed, but they've been straightforward. And today, build on the groundwork we laid over the past several months of high-level diplomacy between our teams. We've made some important progress, I believe. Este foi um encontro menos tenso do que se esperava após estes meses de casos, acusações trocadas sobre o futuro de Taiwan e balões enviados e abatidos no espaço aéreo americano? Foi um encontro entre dois homens que têm algumas dificuldades. Não iria tão longe a dizer que foi um encontro de desesperados, mas ambos têm problemas sérios. A situação económica na China, como se sabe, não é a mais famosa, e Xi começa a ter, na medida em que é possível saber o que é que se passa na China, porque é muito opaco, mas começa a ter algumas dificuldades. Apesar dele ter criado as condições para se eternizar no cargo, no poder. Sim, mas vamos lá ver, tem um congresso daqui a 3 anos, ou o que é. Isso é o plano, não significa que se venha a consumar. No que diz respeito a Biden tem um problema, também não é necessário explicitá-lo, mas tem um problema muito sério, as sondagens o indicam. E portanto isto foi uma cimeira que deu jeito a ambos. Quanto à substância das coisas, a retomada das comunicações, sobretudo no âmbito militar, são importantes, porque um dos problemas quando este incidente do balão foi que justamente essas comunicações não existiam e, portanto, isto é importante. Mas os problemas não desapareceram. O problema de Taiwan é um problema muito sério e é um problema que extravasa as competências de Biden, porque há muita pressão no Congresso para fazer um commitment mais robusto em relação ao Taiwan. No que diz respeito aquilo que eu considero ser o problema mais premente, mais perigoso, que é o que está a acontecer no Mar do Sul da China. Ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui, mas seguramente no futuro iremos falar e muito. A situação o conflito entre as Filipinas e a China está à beira, e esteve nas últimas semanas à beira de conflitos armados, não é? Houve choques entre navios, uma série de coisas. Há um problema sério sobre a soberania, quem é que exerce a soberania nessa região. A China tem tido uma posição muito agressiva nos últimos 10 anos, no fundo. Portanto, há aqui conflitos latentes muito sérios, e depois há, julgo eu, um certo desnorte, não é? Por parte da administração americana sobre a forma como melhor lidar com a China, sobretudo em coisas como a concorrência comercial, as novas tecnologias, a inteligência artificial, quer dizer,
esta ideia de Xi Jinping não é a primeira vez que ele expressa de que o mundo é igual, é suficientemente grande para todos. Ele normalmente acrescenta uma outra coisa que diz, e por conseguinte temos de respeitar os outros. Isto é uma forma de dizer que há uma insatisfação muito grande chinesa com com a presença dos Estados Unidos na região. E isso tem-se visto nas posições relativamente caudilosas, mas não deixam de ser opostas, adversariais às americanas, nas guerras agora no Médio Oriente e antes na Ucrânia. Portanto, a relação podia estar mais desagradada, mas eu acho por razões circunstanciais. Ambos têm interesse em que agora haja alguma calmia, mas o conflito sino-americano, na prática, é um conflito mais vasto do que isso, como nós sabemos, mas isso não desapareceu, longe disso. Concordas, João? Ambos os presidentes precisavam de boas notícias desta cimeira para lidar com a situação interna? E por isso não elevaram muito as expectativas. O exemplo mais acabado disso é talvez os editoriais que foram publicados na quinta-feira na imprensa oficial chinesa, em que se congratulam, sobretudo, com o ter sido evitado aquilo que chamam a agenda negativa. A agenda negativa, segundo a propaganda chinesa, são aquele tipo de assuntos que levam a caracterizar a China como uma ditadura, como Biden, desta feita, teve o cuidado de, quando foi interrogado após o seu encontro com Xi Jinping, que se continuava a considerá-lo um ditador. Questionado, não interrogado. Sim, para evitarmos no nosso ambiente de suspeita generalizada jurídica, é melhor, de facto, usarmos o questionado por um jornalista sobre se mantinha o qualificativo de ditador para Xi Jinping. Ele tentou, de uma forma correta, diplomática, baixar o tom, afirmando que o que estava em causa não era a pessoa, mas sim o facto do sistema ser completamente aquele que é o dos Estados Unidos. Mas o importante, então, para Pequim era a agenda negativa a evitar. A agenda negativa é o Tibete, naturalmente, os uigures, é o Xinjiang, com a perseguição aos uigures, é a questão do não respeito pela autonomia de Hong Kong e todo um vasto leque de problemas. Por outro lado, houve aqueles sinais contraditórios típicos destas cimeiras. Para os Estados Unidos, um dado que é muito importante, penso eu, em termos internos, que é este acordo que agora tem um outro peso, porque é declarado pelos dois presidentes, apesar de não haver um comunicado conjunto nesta cimeira, de as autoridades chinesas comprometerem-se a combater a produção de precursores químicos e de outros elementos que entram na produção do fenantil, que por sua vez é exportado para países da América do Sul e América Central, e depois invade o mercado americano, onde a procura é imensa. É uma epidemia de opioides muito grande, desde logo a começar por São Francisco, onde foi a cimeira. Exatamente, e portanto isto do ponto de vista interno é relevante, sobretudo para os Estados Unidos. Isto vai implicar, obviamente, em termos internos na China, uma série de ações repressivas sobre empresas que não são fáceis de levar a cabo, porque muitas delas elaboram de forma ilegal. Houve uma expectativa, mas junto dos meios empresariais das grandes empresas, incluindo empresas tecnológicas como a Tesla, por exemplo, nos Estados Unidos, que compareceram aos encontros com a delegação chinesa, às sessões da Câmara de Comércio, apresentando a ideia de que é possível talvez voltar a fazer um tipo de aposta em investimento na China da qual se afastaram nos últimos anos. Mas o outro sinal contraditório foi que também esta semana foi confirmado que um dos principais fundos de investimento norte-americanos, e é um fundo federal de reformas, ia abandonar as suas participações em empresas e ativos do governo da região autónoma de Hong Kong. Isto é mais um sinal de que, de facto, no longo
prazo há uma grande dúvida sobre a estabilidade deste tipo de relações, até porque a questão fundamental, por exemplo, das transferências tecnológicas na área dos semicondutores não foi abordada, pelo menos publicamente, nas declarações que antecederam e posteriores à Cimeira em São Francisco, e, portanto, continua no ar tudo aquilo, conforme o Vasco assinalava, as divergências estão lá e, sobretudo, a divergência maior, que é a divergência sobre Taiwan. No próximo mês vai ter lugar a eleição presidencial e, precisamente... Será em janeiro. Perdão, exatamente, será em janeiro. E a diferença é que esta semana houve uma notícia importante de agrado para Pequim. As perspectivas até agora de que o Partido Progressista, que defende uma linha que está no poder há 8 anos e que defende uma linha de autonomia progressiva, como que caminho da independência, mas sem uma proclamação de independência de Taiwan, a hipótese de vir a ganhar estas eleições era muito clara. Até agora a coisa alterou-se um pouco, porque precisamente esta semana os 2 principais partidos da oposição firmaram um acordo em que, consoante o andamento das sondagens, definirão quem será o candidato, e isto permite uma melhoria das perspectivas para a oposição de vir a triunfar nestas eleições de janeiro. A vitória, que apesar de tudo não se pode afastar do Partido Progressista, que continuará assim no poder após os 8 anos de presidência da senhora Tsai Ing-wen, é uma perspectiva negativa para Pequim e, portanto, temos de aguardar que durante todo o mês de dezembro e boa parte do mês de janeiro a retórica por parte de Pequim venha a subir de tom, e daí a importância deste tipo de encontro, que permite que pelo menos alguns canais já estejam estabelecidos, porque por vezes, e sobretudo com a intensidade dos exercícios militares chineses em torno da ilha de Taiwan, já para não falar, como o Vasco também assinalou, aquilo que são os problemas no mar da China Meridional, presentemente sobretudo com as Filipinas, mas que podem degenerar muito facilmente em conflitos com outros estados muito importantes, como é o caso da Indonésia, ou com o Vietnã. Nós temos tendência a esquecer que já degenerou numa guerra e numa ocupação precisamente dessas ilhas do mar da China Meridional, contestadas pelos diversos estados, quando a China, em 1974-75, consumou a ocupação das ilhas Spratly, que até então estavam na posse do Vietnã. Apesar de ter ficado de fora da declaração e dos anúncios dos acordos que foram alcançados, é provável que estas questões tenham sido discutidas. Foram seguramente, porque no caso concreto que o João acaba de referir, que eu referi há bocado, as Filipinas são aliados, há um tratado entre os Estados Unidos e as Filipinas e por conseguinte um confronto militar entre Manila e Beijing arrasta os Estados Unidos e portanto é inegável. Mas particularmente do início deste ano, quer dizer, a história é muito complicada, quer dizer, talvez não valha a pena entrar aqui na história, mas o que está em causa, no fundo, do ponto de vista das Filipinas, o país reclama a soberania sobre aquilo que convencionalmente se chama ilhas artificiais. Mas desde janeiro tem havido, o conflito é anterior a janeiro, mas obviamente desde janeiro tem havido um aumento, a militarização da disputa, e os filipinos têm sido muito agressivos, isto porque há uns anos atrás o Tribunal da Haia deu razão às reivindicações filipinas e a China, para todos os efeitos, ignorou a decisão do Tribunal. Isto é uma das razões, ou este caso é apontado muitas vezes pelas pessoas que acham que a China é uma potência revisionista, isto é, que não quer rever, quer refazer a ordem internacional. Isto é um dos casos apontados e é muito importante, mas como o João disse,
O problema da China não é só com as Filipinas, quer dizer, é com, salvo erro, 8 países, não é? Quer dizer, a Indonésia, o Vietnã, o Bornéu. Isso no mar da China Meridional, porque depois tem os outros conflitos que são ainda mais graves. Com o Japão, em concreto. Com o Japão, e tem o conflito com a Índia, para além de questiúnculas, digamos assim, com o Nepal. Mas é uma potência que se impõe regionalmente. Mas estes conflitos obrigam depois os Estados Unidos e os aliados, nomeadamente o Japão, a fazerem exercícios navais que se chamam Freedom of the Oceans, quer dizer, no fundo para garantir a liberdade de circulação em águas que se consideram internacionais. E em consequência disso, a Força Aérea Chinesa nos últimos tempos também tem, no fundo, tenta intimidar os americanos. Houve semana passada, creio que foi semana passada, já não me lembro, em que um caça chinês aproxima-se, está sensivelmente a 5 ou 6 metros de um bombardeiro americano, não é? Portanto, a situação é perigosa, mesmo que não haja intenção, há sempre o problema de algo correr mal, de haver um acidente que depois despoltará. E já correu mal. Tivemos no passado o caso de aviões espiões norte-americanos que, em choque com caças chineses, foi logo na administração Bush. Foi logo no início da administração Bush filho, em que um caça chinês chocou, o piloto morreu e o avião espião norte-americano foi obrigado a aterrar na ilha de Taiwan, e essa estreia em conflitos internacionais da administração Bush até correu bastante mal do ponto de vista do Washington, porque obrigou a um pedido de desculpas. Mas, de facto, a questão ali na zona é a liberdade de circulação marítima e a forma como o sistema de alianças militares implica que possa haver efeitos de dominó a cada crise que acontece. Mas para a China isto é uma região muito importante, porque é por lá que passa 80% das suas importações energéticas e uns 40% do seu comércio. Portanto, esta região é absolutamente crucial para a China. A China não é só uma questão, o que eu estou a tentar dizer é que não é só uma questão de afirmação de soberania, que há uma razão que os chineses querem fazer essa afirmação. De facto, é um espaço absolutamente vital. É um espaço sobre o qual vamos certamente falar bastante nos próximos tempos, e entretanto, no Reino Unido, uma remodelação conduzida por Rishi Sunak levou ao inesperado regresso à política de David Cameron, o ex-primeiro-ministro que se demitiu depois de convocar e perder o referendo do Brexit em 2016. Nessa altura, David Cameron despediu-se do Parlamento Britânico com estas palavras: You can achieve a lot of things in politics. You can get a lot of things done. And that, in the end, the public service, the national interest, that is what it's all about. Nothing is really impossible if you put your mind to it. After all, as I once said, I was the future once. Ele agora será secretário dos Negócios Estrangeiros, mas antes de irmos, se calhar, a Cameron, queres comentar a necessidade desta remodelação que acabou por ser alargada? Começou por ser com uma secretária. É o resultado do desastre andante que é o Partido Conservador e o governo britânico. E não é de agora, não é? Portanto, isto começou a degradar-se com Johnson, ou se calhar degradou-se desde o princípio com Johnson, depois a sucessora, e depois agora esta situação. Eu não acho que tenha sido, vamos lá ver, não foi propriamente uma surpresa, porque este desfecho estava no horizonte. A Suella Braverman, desde o início, que tem sido um problema para o Primeiro-Ministro, porque Sunak, como não foi eleito, e é preciso que ser alguém disse com graça, quer dizer, um primeiro-ministro não eleito, agora nomeia um ministro dos negócios estrangeiros não eleito, quer dizer, não eleito, nem sequer faz parte da Câmara dos Representantes, faz parte da Câmara dos Lords, não é? Mas a Suella Braverman há muito, desde o princípio, que se tem posicionado como uma alternativa a Rishi Sunak. Portanto, ela faz um acordo, é preciso recordar isto, ela faz um acordo
quando Sunak tenta e fê-lo, conquistar a liderança conservadora, e parece que houve um pacto entre eles, que aliás explica o teor da carta que ela agora escreve, uma carta 3 páginas, uma coisa violentíssima, quase sem precedentes. É um manifesto, ao fim e ao cabo. É um manifesto, sim, mas é também um ataque ao caráter de Sunak. Diz que é um homem sem palavras, sem convicções, tudo isto. Portanto, isto é mais um episódio, na prática, da guerra civil do partido e da tentativa da direita, ou a direita mais musculada, de vir a conquistar o partido, e se não agora, depois das eleições, em que se pensa, e eu acho com alguma razão, que Sunak irá perder, e portanto isto também é um posicionamento. Agora, a razão imediata foi um tweet que a senhora Braverman, que era ministra da Administração Interna, fez sobre a atuação da polícia londrina, a acusar a polícia que ela, no fundo, tutela, a acusar a polícia de ter 2 pesos e 2 medidas relativamente aos manifestantes palestinianos. Eu devo dizer que pela atuação da polícia, aquilo que eu tenho visto da atuação da política, ela até tem razão. Ela não é despedida por causa do tweet, por todos os efeitos tem razão, ela é despedida porque é mais um gesto de confronto com o primeiro-ministro. Agora, eu percebo que Sunak queira ir buscar Cameron para tentar dar uma imagem de um partido mais moderado, de um partido com experiência, etc. Não tenho a certeza que Cameron seja a pessoa mais indicada. Cameron tem muitos problemas, passam por aquilo que ele tem feito como lobbyista. Nomeadamente com a China? Nomeadamente com a China, e porque há um certo desconforto em relação a tudo isto. O governo Sunak ontem na Câmara dos Comuns disse que a política do governo era relativamente à China, permanece inalterável, mas quer dizer, isso parte do pressuposto que a gente acredita tudo o que Sunak diz. No entanto, não é? Se isto não fosse suficientemente confuso, ontem há uma votação no Parlamento que é introduzida por os backbenchers do Partido Trabalhista, e o líder do Partido Trabalhista ontem perdeu 8 membros do seu governo de sombra e teve 56 dos seus parlamentares a votar contra as indicações do Parlamento. A razão porque estas 56 pessoas o fizeram é por necessidade eleitoral, quer dizer, representam áreas em que a votação muçulmana pró-palestiniana é forte e a opinião pública é forte, mas contrariaram as indicações do líder do partido. Eu não acho que isto seja, eu estava a ler esta manhã, que isto é uma grande derrota para o Labour, etc. Não tenho nada dessa ideia. Eu acho que Starmer finalmente se viu livre, não é, da ala mais à esquerda do partido, e eu acho que isto vai beneficiá-lo. Portanto, aquilo que está a ser apresentado agora como uma desautorização do líder, na realidade é uma purga que o líder acaba de fazer, depois de correr com Jeremy Corbyn, não é? É uma purga que acaba de fazer, que só lhe vai trazer vantagens, e eu sei que ainda falta algum tempo, provavelmente 1 ano para as eleições, mas por este caminho Cameron não vai salvar a pele de Rishi Sunak. Concordas com esta ideia de que David Cameron pode dar mais problemas do que benefícios a Rishi Sunak? Bem, ele quinta-feira foi aqui estrear-se na sua atividade como Ministro dos Negócios Estrangeiros. O lastro que traz como lobbyista é excepcionalmente grave por 2 razões. Porque foi lobbyista em relação a interesses diretos do Estado chinês. A sua última aparição pública mais notória ocorreu precisamente no Sri Lanka, quando foi defender
perspectivas de aumento do investimento do Estado chinês no Porto de Colombo, que é um tema muito complicado em termos de política internacional, dado que a situação financeira do Sri Lanka vai entre o desesperado e o afogado, por outro lado, tem a ver com a posição da Índia, que se opõe fortemente a este tipo de investimentos da China na parte do Oceano Índico, sobre a qual, digamos, os seus interesses devem prevalecer. O segundo ponto do lobby de David Cameron, que já está a ser muito debatido e que vai ser altamente negativo nos próximos tempos, tem a ver com a sua atividade também de lobbying em relação a uma empresa financeira, a Green's Hill, que acabou por falir e que levanta dúvidas sobre a lisura dos procedimentos. Atenção que estas questões do lobbying são diferentes na Grã-Bretanha daquilo que são em Portugal. Lá está legislado e há, portanto, um quadro legislativo e há uma obrigação por parte da administração pública e das empresas envolvidas de tornarem públicos os documentos sobre determinado tipo de acordos e determinado tipo de matérias. Mas depois há o aspecto de como é que este retorno do falhado se processa. Tem de celebrar certo tipo de equilíbrios dentro do Partido Conservador, mas é algo que tem a ver com um imenso fracasso que já está também nas mãos de Cameron, assim como do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que passou para a pasta do Interior, que foi com a votação esta semana, precisamente no dia em que se tornaram notórios os problemas no Partido Trabalhista por causa da questão da guerra em Gaza, marcou o fim de uma perspectiva política de resolver o problema da imigração ilegal para os Estados Unidos, com a decisão unânime por parte do Supremo Tribunal de Londres de que o plano governamental de na prática, deportar para o Ruanda todos os indivíduos que pedissem asilo no Reino Unido e que tivessem entrado no país de forma ilegal, era um plano que seria inconstitucional. Ora, isto põe em causa uma política que tem sido seguida desde os tempos de Boris Johnson e que foi seguida depois pelos seus sucessores, por Theresa May, que teve um fim também inglório, Liz Truss, que foi ainda pior. Quem? E Liz Truss foi aquela senhora que era primeira-ministra quando faleceu a rainha Isabel II. É a única coisa que haverá para a história da senhora. E finalmente de Rishi Sunak. Mas há o passado político habilidoso e falhado de David Cameron. Se ele conseguiu vencer o referendo na Escócia, 2 anos depois, em 2016, precisamente devido às cisões dentro do Partido Conservador, numa jogada oportunista, partindo do princípio que iria conseguir calar as vozes mais anti-europeístas dentro do Partido Conservador, convocou o referendo sobre a presença e participação da Grã-Bretanha na União Europeia e o resultado foi uma clamorosa derrota, e daí que se ele tivesse feito essa declaração no Parlamento para palmas e um gáudio irónico dos deputados, quer da sua bancada, quer da oposição trabalhista, de que ele também tinha sido no passado o futuro, e agora temos outra vez este futuro que foi passado e que não vai conduzir a nada, porque o partido está numa situação de crise permanente. Todas as suas apostas políticas falharam até o momento, com uma única exceção, que é também a única boa notícia para o governo de Rishi Sunak ocorrido esta semana, que foi o facto da inflação já estar abaixo dos 5% e assim haver uma possibilidade de ele conseguir cumprir uma das promessas que fez quando subiu ao poder,
poder, ou seja, de reduzir para metade a inflação até ao final deste ano. Mas o retorno do falhado é, de facto, uma prova do estado caótico em que se encontra o Partido Conservador, e o Partido Trabalhista vive numa questão de dificuldade conjuntural, mas que não sabemos quanto tempo vai durar, que tem a ver com a divisão sobre a guerra em Gaza. E o problema é mais complicado para Kate Summer do que parece, porque foi 1/4, sensivelmente, da bancada trabalhista que votou contra a diretiva da direção do partido. Vamos passar às sugestões, Vasco? Sim. Trago aqui um livro de um autor português. Aliás, devo dizer que é uma pessoa amiga, e que é o Nuno Severiano Teixeira, que publicou esta semana, já está nas livrarias, uma coletânea de crónicas. Eu normalmente não gosto de coletâneas de crónicas, porque acho que, enfim, as crónicas são escritas numa determinada conjuntura e depois não têm interesse nenhum. Por isso é que trouxe este livro, porque acho que é um daqueles livros que é de facto uma coletânea de crónicas, mas o quadro analítico é muito interessante, e estas crónicas são de facto, vão para além do tempo em que foram escritas, e portanto é uma coisa muito bem feita, o que só atesta a qualidade analítica do Nuno Severiano Teixeira. Dito isto, quer dizer, eu normalmente não concordo com aquilo que escreve o Nuno Severiano Teixeira, portanto, mas acho que o livro é muito interessante, vale a pena lê-lo, e de facto é um livro diferente, no sentido que é um livro de crónicas que vale a pena. Como é que se chama? Chama-se O Mundo às Avessas. Que é o título das crónicas, da coluna que ele tem no Jornal Público. Eu às vezes fico com uma citação ou uma imagem na cabeça que não consigo lembrar de onde vem. E isso aconteceu-me esta semana, e depois lembrei-me, é de um clássico, tem 700 anos, é da Divina Comédia do Dante, e tem a ver com os conselheiros da fraude. Havia aquela frase que me estava na cabeça, conselheiros da fraude, que era a maneira como eu estava a tentar caracterizar algumas coisas que ocorreram na Europa e particularmente em Portugal nos últimos tempos, e então lembrei-me, finalmente, era o Dante, sim, é do inferno do Dante, e é a maneira como ele classifica os conselheiros da fraude. Os conselheiros da fraude estão na 8ª fossa do 8º círculo do inferno. São desprezados porque representam um dos maiores desgostos de Deus. E desgosto porquê? Porque, segundo Dante, eles utilizam uma das características do homem, a razão, um atributo que Deus deu ao ser humano para ludibriar. Portanto, eles estão mesmo lá para o fundo do inferno. Piores que os conselheiros da fraude, só mesmo os violentos, os assassinos, que estão no último, estão com Lucifer na 9ª fossa, no 9º círculo do inferno. Só aí estão, então, os assassinos e outros conselheiros da fraude, que ainda são piores, que são os conselheiros da fraude que defraudaram, que traíram os seus mais próximos e os seus familiares. Portanto, era isto dos conselheiros da fraude que eu tinha na cabeça. Estão no 8º círculo, na 8ª fossa do inferno, e o Dante, obviamente, graças a Deus, pode-se ler em várias versões em português. A mais recente, mais conhecida, excelente, é a de Vasco Graça Moura, que continua disponível na edição da Quetzal. Portanto, é esta fossa, ou no 8º círculo, 8ª fossa do inferno, lá estão eles, os da fraude. Nas bancas temos... Os clássicos têm sempre razão, não é? Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem ainda sobre a crise política, cujo título é As Conversas Secretas de Marcelo e Costa e os Momentos Decisivos da Crise. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança regressa para a semana, como habitualmente podem ouvir-nos no site da Sábado, em todas as plataformas de podcasts e ainda no canal do YouTube da Sábado. Obrigado, até para a semana.
Conselho de Segurança.